noite, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Todo mundo joinha? Na paz de Pai Oxalá? Espero que sim. Que essa semana tenha sido uma semana muito abençoada por todos. Pessoal, vim aqui, meu nome é Andressa, primeiro de tudo, meu nome é Andressa. Vim aqui contar pra vocês como eu conheci a Umbanda, como que foi, como que aconteceu tudo na minha vida e como eu tô na Umbanda até hoje. Que não faz muito tempo, porque eu comecei a frequentar o terreiro que eu vou em setembro em uma festa. Mas tudo bem, vamos por partes, né? Desculpa, pessoal, meu filho queria fazer uma participação especial, mas já dei o celular pra ele ficar quietinho. Então, como eu estava dizendo, eu sabia que existia o bem e o mal, mas eu não sabia que existiam obsessores, que era esse o nome que se dava. Em determinado tempo, quando eu tava assim, bem perdida assim na minha vida, que eu estava bebendo bastante, saindo direto pra balada, era sempre balada e bebidas. Eu bebia muito, gente. Quando eu digo muito, que é muito mesmo, tipo uma garrafa de velho barreiro, e não ficava bêbada. E eu achava aquilo estranho. Eu já achava aquilo estranho, mas eu vou lá, eu tô, como é que se fala? Eu tô forte pra bebida. Então, em determinado momento, eu vi que a minha vida começou meio que dar uma desandada. E, como é que eu falo? Uma coisa, assim, que eu percebi muito estranha, um dos sintomas que eu percebi muito estranho, que eu não sabia o que era, eu aparecia cheia de manchas roxas pelo meu corpo. Era mancha roxa sem eu ter batido em lugar nenhum, juro pra vocês. Eram umas manchas roxas, assim, enormes, enormes, bem roxas, assim, em vários lugares do meu corpo. Nas pernas, nos braços, nas costas. E eu ficava, nossa, deve ser estresse, né? Porque era o que todo mundo me dizia, que era estresse. E eu nem era estressada, mas tudo bem. Diziam que era estresse e que era por isso que apareciam aquelas manchas em mim. E aí eu também comecei a ficar muito cansada e muito irritada. Eu não podia ouvir um louvor, eu me lembro disso até hoje, que eu não podia ouvir um louvor de igreja, de nada, que eu ficava com muita raiva. E eu ficava pensando comigo mesma, eu falava, mas por que eu tô com essa raiva? Qual é o problema das pessoas quererem ouvir? Mas mesmo assim eu continuava com muita raiva, muita raiva. Era raiva assim, que eu não sei como que funcionava, gente. E aí eu tive um sonho muito sinistro, foi um sonho sinistro. Eu sonhei que eu estava assim deitada na minha cama e que apareceu um homem sentado na ponta da minha cama. E eu acredito que não foi um sonho, porque foi muito real. E eu acordei assim em segundos e com o coração disparado. Então, ele estava sentado na ponta da minha cama e ele pegava uma bebida num copo e falava, e aí, você tá afim de beber hoje? E eu, não, tô tranquila. E quando eu olhava pra ele, ele era um homem bonito, aparentemente, no primeiro momento. E depois, quando eu virava pra ele novamente, que eu virava de um lado e eu olhava pro outro, ele nascia uns chifres, assim, ele ficou horrível, horrível. E foi nesse momento que eu acordei. Depois disso, eu peguei Covid, fiquei bem ruim, mas fui me recuperando. E foi o tempo que eu comecei a ficar mais em casa. Parei de sair, né, porque eu tava com Covid, porque mesmo na Covid ainda eu conseguia sair, gente. Não sei como, mas sempre tinha alguma coisa pra fazer. E foi assim. Aí eu comecei a ficar mais em casa, mais tranquila em casa. E aí foi melhorando. Só que mesmo assim ainda eu sentia esse obsessor agindo na minha vida. Tipo, ele se manifestava durante a madrugada, eu ouvia barulhos durante a madrugada, eu não sei se era ele só, né, não sei como é que era. E aí eu tive um sonho que eu estava numa roda, com uma roda de pessoas, todas essas pessoas estavam de branco, e eu estava no meio dançando dessa roda. E aí eu fiquei, nossa, mas que religião é essa? Porque candomblé, umbanda, eu não conhecia nada, nada, nada. Eu não sabia qual era a diferença de uma para outra. Eu nem sabia que as pessoas usavam roupas brancas e usava o pano de cabeça. Eu não sabia. E no meu sonho era bem assim. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisando sobre incorporações de pombagira. Foi essa a primeira coisa que eu pesquisei. E eu achei bem estranho no começo, eu fiquei bem assustada. Eu falei, nossa, isso não deve ser coisa de Deus, né? Que coisa estranha. A gente é preconceituoso, eu sei. Aí eu comecei a pesquisar e aí
a Betânia Leme, eu acho que é o nome dela, do Canto de Sereia, ela faleceu. E eu vi na televisão que ela tinha falecido, que ela tinha um canal. E eu pesquisei sobre o canal dela e eu me apaixonei. Me apaixonei pela Umbanda, dos ensinamentos dela, de como ela falava. E aí eu comecei a procurar um terreiro. Depois desse tempo eu comecei a procurar um terreiro para ir, porque eu fiquei muito curiosa. Eu fiquei curiosa pela religião. E eu queria aprender mais e eu pesquisava direto. Foi por isso que eu criei esse canal. Porque eu sei o quanto que eu pesquisei no YouTube, o quanto de coisas que eu achei super legal, quantos canais eu achei super legal no YouTube. Eu vou citar um pra vocês, que é o Canto da Sereia, só que infelizmente ela faleceu, então não postaram mais nada. Também tem do Alain Barbieri, eu acho 10, cara, muito bom. Ele tem uns ensinamentos ótimos. Também eu gosto de Carol de Oiá, eu acho ela muito legal também, ela é muito engraçada e também ela tem uns ensinamentos bem bacanas. Eu também gosto da Pérola de Iemanjá, eu acho super legal também da Pérola de Iemanjá. Se vocês quiserem curtir esses canais e lá ver, vocês vão gostar. Eu pelo menos gostei e gosto até hoje porque eu assisto direto. Então, aí foi assim, eu comecei a procurar um terreiro, e procurava de um lado, procurava de outro, não achava, porque estávamos na pandemia, estava tudo fechado. E um dia meu tio me falou, Andressa, vai ter um toque aonde eu vou, só que é candomblé. E eu falei, tio, tudo bem, né, pra conhecer eu vou. Fui, achei legal também, só que eu acho que a energia do candomblé, pra mim, foi um pouco mais forte. E eu não foi aquilo, sabe? Não foi aquela coisa assim que você sente e fala, é isso. Não foi. E aí eu tava passando pela minha rua um dia, pela rua debaixo da minha casa, e eu vi que tinha não sei, era um terreiro, só que era bem pequenininho, e aqui onde eu moro é muito mato, então ele era todo coberto de mato, e não dava pra ver muito bem. E aí eu vi que tinha lá uma plaquinha, gira tal dia, festa de Cosme e Damião. E aí eu tava comentando com meu marido, falei, nossa, olha que legal. E eu passava, e eu ficava pensando assim na minha mente, né, falando já com os meus guias, falava assim, se for pra ser, que seja aqui. Se for pra ser, se for mesmo pra mim vir pra essa casa, que vocês me tragam até aqui de alguma forma. Porque eu não conhecia ninguém daquele terreiro e eu sou super vergonhosa. Eu não ia chegar lá e falar, gente, licença aqui, posso entrar no terreiro de vocês? Não, né? Dá uma segurada. E aí um dia eu tava passando com meu marido, vi essa plaquinha de Cosme e Damião falando que ia ter festa, e eu, olha, vai ter festa de Cosme e Damião, será que a gente pode vir? Qualquer um pode vir? E aí a mãe de santo, ela tava agachada cuidando das plantas, ela levantou do nada, e eu levei um susto, porque eu não tinha visto ela. Ela falou assim, vocês podem vir sim, vai ser tal dia, tragam as crianças e tudo. E aí eu fiquei, sabe, nossa, eu levei um susto. Eu falei, olha como a espiritualidade já trabalhava e a gente não sabe, né? Aí eu fui no dia da festa de Cosme e Damião, eu levei meus filhos. Quando eu pisei no terreiro, que eu senti aquele cheiro de incenso, que eu senti, não sei, foi uma coisa única, foi uma coisa mágica. Quando eu senti aquele cheiro de incenso, minhas mãos começaram a suar. Eu comecei a ficar meio assim, bamba, trêmula, sabe? E eu falei, cara, é aqui, eu tenho certeza que é aqui que eu tenho que vir, que é aqui que eu tenho que ficar. E foi assim, e aí eu fui lá, cumprimentei ela, a mãe de santo, fui lá, cumprimentei minha mãe de santo, que ela é um amor, gente, ela é um amor de pessoa, ela é tudo. E aí fui lá, cumprimentei ela, e aí ela falou assim, olha, as giras são tal dia e tal dia. E aí eu falei assim, eu vou vir, nem que eu vá sozinha. E eu não conhecia ninguém, gente, ninguém do terreiro, não tinha ninguém pra ir comigo, mas eu fui. Quando teve outra gira, eu fui. E assim eu fui indo em todas as giras. Ficar assistindo as giras. Fui em todas as giras. Como consulente. E teve um dia que eu tinha uma gira de cigana. Um parto. Eu tive dor de cabeça nesse parto. E aí eu fiz uma promessa. Aí no dia da gira de cigana, foi o dia da minha excursão.
E, gente, eu fiquei desesperada querendo ir, mas eu falei, não, tenho que pagar minha promessa, porque já faz anos, minha filha já tem 9 anos, e foi quando ela nasceu que eu fiz essa promessa. Muito pecadora eu, mas tudo bem. Então, aí eu fui, paguei a promessa e eu desesperada dentro do ônibus, tomara que dê tempo, tomara que dê tempo. Gente, Aparecida do Norte é longe pra caramba. Demorou umas 3 horas pra me chegar em casa, a gira sempre começa às 4. 1 hora da tarde a gente saiu de lá. E eu não sei o que o motorista fez, que ele se embaralhou todo no caminho e só atrasou. E eu, ai meu Deus, tomara que dê tempo, tomara que dê tempo. Cheguei nessa gira, gente, vocês acreditam? Cheguei correndo, desci do ônibus correndo, mas cheguei. Cheguei na gira, tava no final. Beleza, tranquilidade. Ah, e eu esqueci de falar pra vocês. Antes disso, eu passei com uma entidade, ela falou, filha, você tem que começar a estudar sobre a religião. E aí eu falei com a mãe de santo, né, que é a minha mãe de santo, mãe Penha, beijo mãe Penha. E aí ela falou que era pra mim começar a ler uns livros. E eu fui lendo os livros e eu não podia faltar em nenhuma gira, por isso que eu tava nesse desespero. Mas eu não era filha da casa ainda, gente, eu era consulente. E aí eu cheguei na gira, e nessa gira, que tava no final, eu comecei a passar muito mal. Muito mal, muito mal. Eu comecei a ficar com umas tonturas. E aí, em determinado momento, eu comecei a passar muito mal. A mãe de santo me chamou e falou, Andressa, vem aqui, você não tá bem. Incorporou o preto velho da casa, que é um amor, gente. Ele é um amor, é uma espiritualidade maravilhosa, ele. Nossa, eu não sei nem como dizer, ele é tudo também. E aí ele falou, a partir da próxima gira, vem de branco, porque você já tá começando a trabalhar sem ser filha da casa. Porque eu tava carregando a energia das pessoas e levando pro terreiro já. Era por isso que eu tava passando mal. E aí, a partir desse dia, eu me tornei filha da casa. Ai, gratidão. E até hoje eu tô lá, gente. Vai fazer... Deixa eu ver. Vai fazer quase um ano, né? Quase um ano. Porque foi em setembro que eu comecei aí. É isso, vai fazer quase um ano. Não um ano ainda. E é isso, gente. Depois eu venho aqui contar pra vocês como é que foi a minha primeira incorporação. Ainda eu sou médium em desenvolvimento. Não sou desenvolvida ainda, bem longe disso. Porque eu acredito que um médium, ele sempre tá em desenvolvimento. Mas ainda eu sou médium em desenvolvimento, tá bom? Gente, beijo que o vídeo tá enorme. Obrigadão por tudo. Gente, curte, dá um like e se inscreve no meu canal. Valeu!